Fala galera, tudo bem? Professor Paulo Alexandrino, PAzinho, estou sendo claro. Meus queridos, hoje estamos passando aqui para te dar mais uma dica sobre um assunto de história. Dessa vez com uma super equipe, num projeto chamado História Sem Fronteiras. Eu fiquei com a incumbência de abordar um determinado assunto escolhido por mim. Resolvi falar para vocês um pouco sobre a Idade Média. Olha que período importante, olha que período interessante. O conteúdo de História Geral chamado de Idade Média, ele sempre é recorrente nos vestibulares, seja no Enem, seja na UES, seja nas faculdades particulares. E é um dos conteúdos mais importantes da História Geral. Mas vamos lá, diretamente o que precisamos saber, perceber sobre esse assunto. Nós precisamos notar, observar que a Idade Média é um período que vai abarcar 1000 anos de história, se iniciando no século V e se estendendo até o século XV. Precisamente o século V, o ano de 476, a queda do Império Romano do Ocidente, e o século XV, o ano de 1453, a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Ora, mas esse período de 1000 anos ele se divide em alta e baixa Idade Média. Eu sempre passo a dica para os meus alunos que sempre que à frente de um momento histórico a palavra alta ou alto aparecer, nós estamos fazendo relação a um período que surge, a um período que está em formação e que vai desabrochar para o seu auge. No caso, o que é que vai estar surgindo nesse momento? O modo de produção chamado de modo de produção feudal ou feudalismo. Isso vai estar sendo montado nos anos iniciais, nos séculos iniciais da Idade Média, o período chamado de Alta Idade Média. Esse momento ele vai se estender do século V até mais ou menos o século XI. Século XI, quando nós vamos ter marcos cronológicos importantíssimos. Há de citar o início das Cruzadas, há de citar o marco principal, o ano de 1054, com o desenvolvimento do cisma. A partir daí se inicia um momento chamado de Baixa Idade Média. Nesse momento nós vamos ter a continuidade ali do momento de máximo, de auge, de expansão do feudalismo e a decadência da Idade Média, a decadência do feudalismo. Esse último momento ele pode ser dividido em duas partes. Do século XI ao século XIII nós ainda temos uma expansão do feudalismo. E já nos séculos XIV e XV vamos começar a apresentar crise do modo de produção feudal. Então isso é a cronologia desse período. Curiosidade, esse período ele pode ser chamado, às vezes nas provas, de Idade das Trevas, porque durante a sua vigência, os seus 1000 anos de história, nós vamos ter uma produção cultural totalmente subordinada, submissa aos interesses da igreja. E essa nomenclatura ela começou a se formar a partir do Renascimento, lá nos séculos XV e XVI, e ganhou força no século XVIII com o movimento do Iluminismo. Destacando que o Renascimento e o Iluminismo vão pregar o antropocentrismo e o uso da razão, ou seja, os dois valores que vão criticar a prática da igreja vigente durante a Idade Média, que é a defesa do teocentrismo. Mas o que é que eu preciso de maneira clara entender e compreender sobre o período? Primeiro, ponto 1, presta bastante atenção. O que é que vai formar o modo de produção feudal? Um conjunto de heranças. Heranças que vêm do Império Romano e heranças que vão vir das invasões germânicas, das invasões bárbaras que vão acontecer no Império Romano a partir do século IV. Nós podemos destacar das heranças romanas, há de se mencionar o colonato, aquela estrutura de trabalho do indivíduo preso à terra, lembrando, não é a escravidão. Nós temos a existência do cristianismo enquanto religião homogênea predominante, uma diversidade de economia ligada à terra, onde eu tenho a agricultura, onde eu tenho a pecuária, etc. Já do lado germânico, do lado bárbaro, eu posso destacar o benefício, o comitatus e o direito consuetudinário. Lembrando e explicando o que significam essas expressões. Uma vai se referir às relações de fidelidade estabelecidas entre quem? Entre o chefe e os seus guerreiros, entre o rei e os seus guerreiros. A outra é o juramento de lealdade montado na divisão da recompensa, dos espólios, das conquistas, da riqueza, entre quem? Entre o chefe e os seus guerreiros. E a lei sendo assentada
baseada totalmente nos valores da tradição, baseada numa oralidade, num costume passado de pai para filho. Então essas heranças, elas se somam e elas vão dar origem ao modo de produção feudal. Toma nota aí no seu caderno, você que está assistindo a nossa aula, das informações que você precisa saber diretamente sobre o modo de produção feudal. Primeira característica, olha só, de forma muito simples, de forma muito direta. Eu tenho um poder político descentralizado, eu não tenho um único rei, eu tenho a existência de vários reis. Então, durante o final da existência do Império Romano, com o processo migratório das pessoas saindo da cidade, indo para o campo, esse processo chamado de ruralização, a centralização do império ela vai deixar de existir. Onde cada lote de terra, chamado de feudo, cada estrutura produtora chamada de feudo, vai ter o seu rei, vai ter o seu governante, esse indivíduo chamado de senhor feudal. Então a primeira característica é a existência de descentralização política. A segunda característica é a vigência de uma economia agrária, baseada na agricultura, baseada na pecuária. Nós não vamos ter a prática de um comércio monetário, da existência de dinheiro, da existência de papel moeda. Nós vamos ter um comércio baseado em trocas. Temos a presença do artesanato? Temos, dentro do próprio feudo, onde cada feudo, cada estrutura de produção, ela é autossuficiente, ou seja, tudo que ela produz para o seu sustento, para o seu benefício. Segunda característica. Terceira, a vigência de quem? A vigência do teocentrismo, do poder ideológico da igreja, determinando o que é certo e o que é errado, controlando as formas de agir, as formas de pensar, os sentimentos, as emoções das pessoas, enfatizando a visão de que Deus é o centro de tudo, Deus dita, comanda, organiza, é o personagem fundador de tudo que existe na vida dos seres humanos. Quarta característica, nós vamos ter a existência maciça de quê? De uma sociedade estamental, ou seja, uma sociedade baseada no nascimento e na riqueza. E aí diga-se de passagem que essa sociedade está estruturada numa pirâmide, que olha só o desenho, no topo nós temos a figura do rei, a sua família e a realeza. Esse rei ele é dono dentro do seu feudo, da sua estrutura de poder. Ele tem o poder político, ele tem o poder administrativo, ele tem o poder militar, ele detém o poder econômico. Ele não tem o poder 100% religioso, porque esse poder está em Roma, na figura do Papa, a autoridade máxima da igreja. Abaixo do rei vai vir a estrutura do clero, a igreja, né? O clero regular, o clero secular, né? O alto, o baixo clero, aquela visão controladora de mundo. Nós temos ainda abaixo do clero, ou seja, o terceiro estamento, aí os nobres, a aristocracia, os donos de terra, aqueles que têm efetivamente nascimento e têm riqueza. E tem na base da pirâmide os servos, os camponeses, a população que realmente não possui nenhum direito, que é obrigada a trabalhar e a pagar os impostos, portanto, sustentando todo o resto da pirâmide, ou seja, os nobres, a igreja, o rei e a realeza. É dentro dessa sociedade que vem mais uma característica que nós precisamos observar e que nós vamos resolver numa questãozinha posteriormente. Olha só que característica é essa. Dentro da estrutura da Idade Média, nós temos o trabalho de servidão. Esse trabalho ele é montado, estruturado a partir dos chamados laços de vassalagem. Professor, o que seriam os laços de vassalagem? Os laços de vassalagem são uma estrutura montada que vai envolver dois personagens. De um lado, o senhor, do outro lado, os servos, ou seja, o sucerano e o vassalo. Ali são estabelecidas duas relações. A primeira, a homenagem, e a segunda, a investidura. Uma se refere ao juramento de fidelidade estabelecido entre o senhor e seus camponeses, seus servos, e entre os servos e o seu senhor. A segunda se refere à entrega por parte do senhor de uma parcela do seu feudo e à fixação das chamadas obrigações feudais. Mas que parcela é essa? Já que nós já falamos anteriormente que o feudo é autossuficiente. Nós temos na estrutura do feudo três partes. A parte que fica com o senhor,
ou seja, o rei, o dono do castelo, o homem mais poderoso, o dono da terra, que é o manso senhorial. Temos a parte que vai ser entregue de direito de uso ao servo, que é o chamado manso servil. É essa parte que o servo vai receber durante o processo de homenagem e de investidura. E nós ainda temos a parte referente a quê? Referente ao manso comunal. São as terras comuns, os bosques, as florestas, onde os indivíduos desenvolvem a pesca, a caça, a coleta. Pois bem, o manso servil é entregue ao servo nesse momento. Além disso, é fixado aí também as chamadas obrigações feudais. A corvéia, a talha, a prestação, a mão morta, o tostão de Pedro, o dízimo, são fixados aí uma série de obrigações. A título de curiosidade, as que merecem mais destaque, a corvéia, o trabalho gratuito do servo nas terras do Senhor. Isso acontece 2, 3 vezes na semana. O servo sai da sua terra e vai para a terra do Senhor trabalhar, produzir. Toda a riqueza fica com o seu Senhor. Eu tenho a talha, que é o quê? A entrega de uma porcentagem da produção do servo na terra dele ao seu Senhor. Eu tenho as banalidades, que são o pagamento pelo uso de instalações e equipamentos do feudo. Opa, professor, mas o senhor citou que não tem moeda. Esse pagamento ele é mantido através do trabalho e através da entrega da porcentagem de produção de grãos, de cereais, etc. E eu destacaria mais um outro, o dízimo, né? Que era a obrigação que todos os indivíduos deveriam pagar a quem? A igreja, tanto os servos quanto os senhores. Então essas características elas vão estar marcantes dentro do processo da Idade Média, dentro do modo de produção feudal. E a última que eu mencionaria seria o quê? Toda a produção cultural, ideológica, científica, ela está efetivamente nas mãos da igreja. Então essa estrutura, ela se montou durante a Alta Idade Média e ela vai existir até a Baixa Idade Média, até o século XIII, quando efetivamente o modo de produção feudal começa a entrar em crise. Mas, Paulo, o que provocou essa crise? Aí vem os detalhes. Século XI, 2 fatos mudam a história da humanidade. O primeiro foi o cisma, que dividiu o cristianismo. Esse cisma envolveu o Império Bizantino e a Igreja Católica, onde a partir daí, a partir do século XI, existia no Ocidente a Igreja Católica Apostólica Romana e no Oriente existiria a Igreja Ortodoxa. É o primeiro marco de transição. O segundo vai ser o início das Cruzadas, um movimento que vai envolver diretamente toda a sociedade do período, todas as classes sociais do período, né? A igreja, os nobres, os camponeses, com o objetivo inicial de retomar a terra prometida, até então conquistada por quem? Pelos árabes, que estavam em um processo de expansão do Oriente para o Ocidente. Mas as cruzadas também vão ter outras motivações. Há de se mencionar os interesses econômicos em terras, há de se mencionar o aumento populacional que vinha acontecendo naquele momento, há de se mencionar aí o desejo de ampliação dos domínios dos senhores feudais. As cruzadas vão acontecer durante 200 anos, um total de 8, e vão trazer para a Europa consequências negativas. A igreja se enfraquece, a peste negra chega à Europa e encontra as condições para que ela possa se expandir, para que ela possa se desenvolver. Se você observar, foi a primeira grande pandemia, né, que a história vai registrar como marco, né, onde praticamente 1/3 da população da Europa no século XIV foi dizimada. Nós vamos ter aí das cruzadas um forte intercâmbio cultural, o europeu entrando em contato com a cultura árabe. E é claro, não podemos esquecer jamais, presta atenção, de mencionar que com as cruzadas houve a reabertura do comércio via Mediterrâneo, houve o renascimento do comércio, consequentemente das relações monetárias e o aparecimento de uma classe em especial, chamada de burguesia. Então esses fatores vão contribuir para que o quê? Para que a Idade Média, o seu modelo de existência, chamado de feudalismo, entrasse em crise. E aí os fatores que vão provocar essa crise são decorrentes, muitos deles, das cruzadas.
a própria peste negra, a redução aí da produção, consequentemente aumentando o número de miseráveis, a fome crescia porque não havia mais terras a se produzir. As técnicas utilizadas não acompanhavam a necessidade da produção. A população crescia demais. Então, a peste negra, a fome, revoltas, porque havia aí com a diminuição da produção, os senhores cobrando dos seus camponeses mais impostos, a necessidade de que eles sustentassem aquela pirâmide, aquele luxo dos seus senhores. Então nós temos todo um momento de efervescência que vai provocar a decadência da Idade Média e o surgimento de novas estruturas. Há de se mencionar os reis querendo se fortalecer, se unindo à burguesia para o surgimento dos estados nacionais, a burguesia interessada em uma única moeda, em impostos, em ampliar o seu comércio, os reis interessados em ampliar suas fronteiras, em montar seus exércitos. Nós vamos ter o processo de quê? Efetivo de renascimento, as primeiras críticas que vão ser montadas e estruturadas em relação à igreja. Nós vamos ter o início do processo de expansão marítima, porque agora o Oriente é o ponto principal. O Oriente, desde as cruzadas, é o ponto central, já que é de lá que vinham as especiarias. Então, dentro desse contexto de fatores que nós estamos abarcando, a Idade Média ela vai surgir, a Idade Média ela vai se desenvolver. Então, fica aqui o estudo em relação a esse assunto. Nós vamos já resolver uma questão, ok? Me aguarda. Fala, moçada, tudo bem? Após a nossa explicaçãozinha aí do conteúdo, né? Nós agora vamos fechar nossa aula com uma abordagem em uma questão. Ora, nós selecionamos uma questão que vai pegar um dos tópicos mais importantes da Idade Média, que é a referência à sociedade, às relações sociais que são constituídas durante a Idade Média. Olha só o que é que a questão está colocando para nós. Na sociedade feudal, o vínculo humano característico foi o elo entre subordinado e o chefe mais próximo. De escalão em escalão, os nós assim formados uniam, tal como se tratasse de cadeias infinitamente ramificadas, os mais pequenos aos maiores. A própria terra só parecia ser uma riqueza tão preciosa por permitir obter homens remunerando-os. Ora, o texto da questão faz referência a um historiador chamado de Mark Bloch, né, que tem aí o seu livro, A Sociedade Feudal, onde ele vai fazer uma abordagem aqui sobre o quê? Sobre a constituição da sociedade, sobre as relações sociais que são montadas durante a Idade Média, durante a existência do chamado modo de produção feudal. O que é importante que a gente perceba? Que durante a Idade Média, o modelo social é baseado numa sociedade estamental, ou seja, uma sociedade baseada no nascimento e na riqueza. Isso é o primeiro pressuposto que nós precisamos saber para resolver a questão. O segundo pressuposto é perceber quais são as classes sociais que existem durante a Idade Média. Nós vamos ter no topo da pirâmide social a figura do rei, abaixo do rei a figura do clero, né, o poder ideológico, a igreja, abaixo os nobres, né, a aristocracia, a nobreza, os senhores feudais, e na base da pirâmide nós vamos ter o campesinato, os servos, os camponeses. Ok, a partir daí nós vamos estruturar como é que as relações elas são montadas. Essas relações elas são estruturadas a partir dos chamados laços de vassalagem, ou seja, uma espécie de acordo que é firmado entre o senhor e um outro senhor, ou predominantemente entre um senhor e os seus servos. Esses laços de vassalagem, eles são uma espécie de acordo onde se estabelece ali direitos e deveres. A estrutura dos laços de vassalagem, ela vai determinar que a figura mais importante, o senhor, é chamado de sucerano, e a figura subordinada é chamada de vassalo. A relação entre os dois é estabelecida a partir de duas estruturas. A primeira, a homenagem, e a segunda, a investidura. Uma vai se referir ao acordo de fidelidade feito entre o senhor e o servo, e entre o servo e o seu senhor, de ajuda mútua. Ali é fixado, entre outras coisas, os direitos e os deveres. E a outra estrutura se refere a quê? A entrega de parte do feudo, já que a estrutura da Idade Média tem como base uma economia agrária, ou seja, agropastoril, onde a terra é a principal fonte de riqueza. E dentro dessa terra, o feudo vai ser estruturado. O feudo que é dividido em manso senhorial,
a terra do senhor, o manso comunal, que vai ser a terra comum ao senhor e ao servo, e o manso servil, que é a terra justamente entregue ao servo neste momento dessa relação aí estabelecida. Além disso, é estabelecido o que? As chamadas obrigações feudais, ou seja, aquelas relações menores estruturadas dentro do feudo, onde nós temos e podemos destacar a corvéia, a talha, a banalidade, a obrigação de pagamento do dízimo à igreja, etc. Então, se eu perceber, a questão ela está abordando diretamente as relações sociais que são estabelecidas durante a Idade Média. A partir da leitura do texto, nós vamos perceber que a única resposta aí correta para a questão é a letra C de casa, a relação de suzerania e vassalagem. Gente, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.